No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, os meus palpites, as opiniões, o horário, mas antes de começar, confere aqui embaixo do vídeo se você está inscrito no canal. Se você não tiver, só clica aí no inscrever-se e vamos lá, começando com o horário. O card preliminar começa às 17 horas, então às 5 horas da tarde e o card principal às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, tudo isso horário de Brasília. Primeira luta, categoria peso palha, teremos a Ariane Carnelossi enfrentando a Thalita Alencar. E a Thalita é favorita com 69%. Lá na stake ela paga R$ 1,40 e a Ariane está pagando R$ 2,95. Lembrando que a stake é a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, completamente legalizada, obviamente. E se você quiser criar sua conta, aqui embaixo do vídeo, no comentário fixado, tem o link. É só você clicar no link aí e abrir sua conta. É muito fácil. E falando dessa primeira luta, a Thalita Alencar aparece como bastante favorita, mesmo contra a Ariane, que é muito boa, tá? Só que o que acontece aqui? A Ariane tá bastante tempo sem lutar, né? Ela lutou a última vez dia 18 de maio do ano passado contra a Piera Rodrigues. Então ela ficou um bom tempo fora. Ela só perdeu para Lupita Godinez na penúltima luta dela e lá na estreia dela contra a Angela Hill. As outras lutas, as outras 3 lutas, ela conseguiu vencer, né? Ela realmente tem um poder de nocaute muito bom, tem muitos nocautes, né, para uma menina, ainda mais na categoria peso palha, e chama bastante atenção esse estilo dela, né? Mas a gente tem a Thalita que, apesar de ter bem menos lutas, né, porque a Ariane Carnelossi tem 18 lutas, enquanto a Thalita tem apenas 8, mas a Thalita tá com ritmo, né? Então isso talvez tenha feito diferença. Porém, se a gente for olhar, tá? A Thalita ela perdeu no Contender, mas beleza, depois ela entrou no UFC, estreou e ganhou. Aí ela perdeu a segunda e ganhou a terceira. Então ela tá num perde-ganha desde o Contender Series e ela tem um estilo que talvez possa dar jogo para ela. Então eu acho que é o ritmo de luta e talvez o confronto de estilos que esteja favorecendo ela nas bolsas, né? Porque ela tem uma boa média de quedas, a Ariane não tem uma defesa de quedas tão boa, estatisticamente falando, tá? Porque ela tomou 8 quedas da Lupita, então isso aí arregaçou a estatística dela, né? E na estreia dela ela tomou 3 quedas e na última ela também tomou queda, então realmente a estatística dela de defesa de queda não é muito boa. Já a Thalita é exatamente o contrário, na última luta ela derrubou 4 vezes, no Contender ela também derrubou 4 vezes, mesmo quando ela perdeu ela também conseguiu derrubar, então assim, todas as lutas dela ela conseguiu levar para o chão, então é uma atleta que leva muito para o chão e trabalha muito bem ali, enquanto a outra é bastante quedada, né? Então talvez, tá? Talvez a luta seja decidida justamente nesse quesito. Se a Ariane conseguir manter a luta em pé, colocar os golpes fortes que ela tem e tudo, talvez ela vença a luta. Agora, se ela realmente ficar tomando queda, que realmente pelos números é o que vai acontecer, aí faz sentido ela não ser favorita, tá? Na próxima luta, no meio médio, teremos aí o Phil Hall contra o Seong-yeon Ko, e o favorito é o Ko com 65%. Ele paga lá na stake 1,48 e o Phil Hall paga 2,65. Essa luta eu não vou falar tanto, né? Falei da primeira porque são as meninas brasileiras e tal, não sei o quê, e eu vou falar das lutas que interessam mais. Na próxima, peso palha, temos a Alice Ardelian contra a Montserrat Ruiz e a Alice é a maior favorita do card. Pois é, 79%, lembrando, enquanto eu gravo o vídeo, porque isso varia, né, tanto a cotação e obviamente a porcentagem, mas a Alice tem 79% pagando 1,24 e a Montserrat paga 4,10. Na próxima luta, peso galo, temos a Kathleen Vieira contra a Norma Dumont. A Norma é favorita com 60%, ela paga lá na stake 1,61 e a Kathleen está pagando 2,32. Mais um confronto aqui de brasileiros, então eu vou falar brevemente, tá? A gente tem a Norma como favorita, ela vem numa sequência ali de 5 vitórias, tá? Realmente bastante impressionante. Ela só perdeu basicamente na estreia, tá? Que foi contra a Megan Anderson, que ela perde naquele primeiro round, nocauteada, né? E depois ela perde em 2022 para a Macy Chiasson numa decisão dividida. Fora isso, ela ganhou todas as lutas, tá? Vindo inclusive de uma sequência de 5 vitórias. Todas na decisão, tá? Ela tem 8 vitórias dentro do UFC e todas foram nas mãos dos juízes, mas
não importa, né? Ganhou a luta, é isso que conta. Do lado da Catherine, a gente tem uma coisa diferente, que ela começou melhor, tá? Do que a Norma no UFC, porque a Norma começa perdendo e tal. A Catherine não. A Catherine vem com 4 vitórias desde a estreia dela. Aí ela perde pra Irene Aldana, mas ela ganha da Cijara. Aí ela perde de novo, só que é dessa vez pra Iana Santos. Aí ela ganha duas, aí ela perde, aí ela ganha, perde e ganha. Ou seja, ela começou melhor, mas depois começou a oscilar ali entre vitórias e derrotas, sendo até no retrospecto mais recente, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Então tá oscilando um pouco, enquanto a Norma é o contrário. Começou pior e vem realmente emendando uma sequência de 5 vitórias. Então, talvez por essa fase, né, de uma e da outra, a Norma seja uma leve favorita, 60-40, né? Não dá para dizer que é muita coisa. Agora, é uma luta complicada, tá? Eu acho que eu tendo a concordar com as bolsas, considerando também a fase, colocando até a Norma como uma favorita, aí, uma leve favorita, mas não é uma luta fácil, tá? Porque a gente tem a Kathleen com uma defesa de quedas, por exemplo, né, muito boa, tá? Ela tem ali 90% de defesa de queda, e a gente sabe que a Norma às vezes acaba usando esse jogo, né? Por exemplo, contra a Germaine ela derrubou 6 vezes, contra a Chelsea Chandler ela derrubou 3 vezes, a Carol Rosa ela derrubou uma vez, a Danielle Wolf ela derrubou 2 vezes, a Espen Led, enfim, se a gente for olhar, na verdade, todas as lutas dentro do UFC que a Norma fez, ela só não derrubou na última contra a Irene Aldana, e ela só não derrubou a Macy Chiasson, que aí, no caso ela tomou 6 quedas, né? De resto, ela derrubou todo mundo, então faz parte do jogo dela, só que a gente tem a Kathleen com 90% de defesa de queda, é bem difícil de colocar ela para baixo, e ela tem uma trocação ali realmente perigosa, mas mesmo se a gente olhar a trocação, tá? Numericamente, pelo menos, a Norma tem números melhores, ela tem mais volume, ela é bem menos atingida, porque a Kathleen toma mais golpe do que aplica. Mesmo o número percentual de defesa na trocação da Norma é melhor, precisão dos golpes dela também é bem maior. Então, assim, se a gente olha número ali, faz sentido, tá? A Norma, além de ter a possibilidade de queda, ainda ter vantagens numéricas ali na trocação, fora a fase e etc. Então, juntando tudo isso, eu concordo, eu acho que a Norma é uma favorita, porém, eu acho que a proporção é no máximo isso aí, tá? 60-40, não acho que é muito mais do que isso, porque a Kathleen é uma adversária complicada. Na próxima luta, no peso médio, a gente tem o Don't Johnson enfrentando o Cedric Dumas, e o Johnson é favorito com 76%, ele paga 1,27, o Cedric Dumas paga 3,75. Depois a gente vai pro peso galo, o Cheng Hu Lee enfrenta o time Kwamba, Kwamba é levíssimo favorito, ele tem 56% de favoritismo, ele paga 1,73 e o Cheng Hu Lee paga 2,12. E indo para a última luta do preliminar, meio pesado, temos o Billy Elecana enfrentando o Kevin Christian, e o favorito é o Elecana com 69%. Ele paga 1,40 e o Christian paga 2,95. Aí a gente vai para o card principal, peso mosca, Alan Nascimento, o puro osso, enfrenta o Cody Durden. Aqui ainda não tem cotação, nada, porque a luta mudou o adversário, né? Não seria o Cody Durden, então ele assumiu a luta aí em cima da hora. A gente não tem favoritismo nem nada do tipo, nem cotação, por enquanto, tá? Deve sair logo em breve. Enquanto eu gravo o vídeo, não tem, né? Às vezes você tá assistindo o vídeo e já até saiu. Depois, meio médio, Charles Radke enfrenta o Daniel Frunza, na verdade, é Frunza. E o Radke é favorito com 60%, ele paga 1,61 e o Frunza 2,32. Também não tem nada para acrescentar aqui, né? Na próxima, peso pena, Isaac Dugerian enfrenta o Yadir Del Valle, e o Dugerian é favorito com 68%. Ele paga 1,42 e o Del Valle 2,88. Na próxima, meio médio, Jeremiah Wells enfrenta o Themba Gorimbo. Themba Gorimbo é favorito, 57%, ele paga lá no stake 1,70 e o Jeremiah Wells paga 2,16. Agora sim, as últimas duas lutas eu vou falar um pouco mais, porque, sinceramente, né, ninguém quer saber muito do resto aí. Próxima luta, peso pesado, Anti-Delija, o amigo do Tom Aspinall, o cara que fez o Tom Aspinall dizer que se ele chegar no cinturão, o Tom Aspinall abre mão do cinturão, né? O Anti-Delija, nono do ranking, enfrenta o Valdo Cortez Acosta, que é o sexto, e o favorito é o cara que tá atrás no ranking, é o Delija, com 52%, né? Favorito também é meio forte, né? É quase que um empate técnico. O Delija paga 1,86 e o Valdo Cortez Acosta paga 1,94. E o que a gente tem aqui nessa luta, tá? O Delija,
Fez a estreia dele agora, em setembro, tá? Ele tinha acabado de chegar no UFC, já tinha lutado PFL e tal. É um cara que estreou muito bem, porque ele nocauteou com apenas 2 minutos ali o Tibura, um nocaute realmente impressionante. Tem um cartel de respeito, né? 26 vitórias, só 6 derrotas. Só que ele vai pegar um cara, que é o Valdo Cortez Acosta, que tá numa fase excelente, né? Ele vinha de 5 vitórias, aí ele perdeu na última pro Pavlovich numa decisão, porém ele lutou muito bem, tá? Me surpreendeu até, eu achei que ele ia perder bem mais fácil, na verdade ele lutou bem melhor do que eu imaginava, e ainda assim, foi o que eu falei, vinha de 5 vitórias, e antes dessas 5 vitórias, tinha perdido pro Pezão numa decisão, só que antes ele tinha ganho 2 e ganho até no Contender, então assim, vem com um retrospecto muito bom. Tá? Então é um cara complicado, porque ele mostra um boxe excelente, né? Um volume de golpes muito bom ali, uma precisão boa, uma defesa também na trocação boa, não tem muitas quedas, tá? Mas tem, porém, uma boa defesa de quedas. Já o Delija é um cara que é aquilo, né? Fez só a estreia dele, então dentro do UFC não é como o Valdo Cortez Acosta, que a gente consegue pegar muita coisa para analisar. A gente tem que olhar os outros eventos que não tem o mesmo nível do UFC, tá? Isso eu sempre vou repetir, né? Faz diferença. Mas o Delija, na minha opinião, existe qualidade para se justificar o equilíbrio nessa luta, porque ele é extremamente perigoso na trocação. De novo, o Valdo Cortez Acosta é muito habilidoso, tá? Só que o problema é que é peso pesado. O Delija, aonde encosta, realmente dá problema. Então é uma luta que fica difícil de se escolher realmente o favorito, tá? Se por um lado eu racionalmente prefiro escolher o Valdo Cortez Acosta, porque realmente a qualidade dele ali trocando e tal, a experiência dentro do UFC e tudo, ao mesmo tempo eu tenho receio da qualidade do Delija e do poder de nocaute. A minha sensação é de que se ele só precisa acertar 1 ou 2 ali, que ele pode realmente acabar com a luta, né? Então, enquanto o Valdo Cortez Acosta é um cara que é realmente muito técnico e muito bom, porém, a maioria das lutas dele ele ganhou na decisão, né, dentro do UFC, o que para um peso pesado chama atenção. Então é aquilo, enquanto a vitória do Valdo Cortez Acosta talvez precise de 15 minutos, às vezes a sensação é que, será que em 15 minutos o dele já não vai conseguir nocautear? Então, deu para entender como é difícil de escolher? Então a minha tendência, tecnicamente, seria escolher o Valdo Cortez Acosta, porque ele é muito alinhado ali e tal. Só que eu acho que a pujança física, o punch aí do Delija, talvez puxe um pouco para ele. Então, é quase jogar uma moeda. Mas, para dar um palpite final, não ficar em cima do muro, eu vou meio que no hype do Delija aí. Mas 52%, a 48%, igual as bolsas marcam, tá? Então, eu chuto que o Delija possa até nas trocas ele não tirar tanta vantagem no volume, talvez, porque o Cortez Acosta é realmente habilidoso, mas eu acho que os que ele acertar vai fazer mais estrago, tá? Então eu acho que pode ser determinado nesse ponto, na contundência. Então por isso que eu vou confiar um pouquinho mais no Delija, tá? E na luta principal, peso pena, David Onama, 13º do ranking, enfrenta o Steve Garcia, que é o 12º, luta também extremamente equilibrada. Aliás, muita luta equilibrada, né? A gente tem o Delija, o Garcia com 53% de favoritismo. Ele paga 1,79, enquanto o David Onama paga R$ 2,02. Aqui o que acontece? O Steve Garcia vem num hype excepcional, né? Um hype gigantesco, porque ele venceu as últimas 6 lutas que ele fez ali dentro do UFC, ganhando inclusive 3 bônus de performance, e de todas essas vitórias, só a última não foi por nocaute, que foi contra o Calvin Kattar, que é um cara de altíssimo nível, que realmente não é tão fácil assim de você conseguir nocautear, apesar de que o Steve Garcia conseguiu até o knockdown ali. Então é um cara que vem brilhando, né? Um volume de golpes excelente, um diferencial de golpes aplicados e recebidos absurdo, uma defesa de quedas de quase 90%. Então assim, é um cara com uma defesa até na trocação de quase 60%, é um cara que na trocação é excepcional, é relativamente novo, né? Então, cara, é um cara muito bom, né? 33 anos, né? É relativamente novo assim, porque ainda tá, teoricamente, no prime físico, né? E ele vai pegar o David Onama, que é um pouco mais novo até, só que vem de 4 vitórias também chamou a atenção. Só que, assim, na trocação, ele tem muito golpe recebido, tá? Ele tem um volume muito bom, só que golpe recebido quase que empata, né? Ele toma 4,73 golpes, defesa na trocação dele é 52%, média de quedas dele não é tão alta, é uma a cada 15 minutos, e a pressão dessas quedas é de 30%, tá? Aí a defesa de queda dele é 52%. Então, assim, se a gente compara um com o outro, os dois realmente vêm numa fase boa, só que o David Onama, na sequência de vitórias dele, é mais na decisão, né? Não é nocaute nem nada, só uma
uma delas que foi nocaute. Teve uma luta da noite contra o Nate Landwehr. Então, assim, é um cara também muito bom. Eu entendo o equilíbrio nas bolsas, tá? Só que, sinceramente, cara, aqui eu vou confiar no Steve Garcia e eu colocaria um pouco mais de favoritismo para ele. Acho que 53% tá pouco, tá? O que quer dizer o quê? Que para mim a cotação dele tá ótima, porque eu acho que ele deveria ter pelo menos 60% de favoritismo, tá? Eu não acho que o David Onama deve vencer essa luta, tá? Eu confio ali que o Steve Garcia, a velocidade, a potência que ele tem, a precisão, eu acho que o David Onama, o tanto de golpe que geralmente ele recebe, eu tô fazendo a matemática aqui de que eu acho que a potência, a precisão, a velocidade de um e às vezes o descuido de outro em tomar muito golpe vai juntar os dois e vai dar ruim aí para o David Onama, tá? E foi o que eu falei, né? Se o David Onama tentar recorrer à queda, como ele fez na última luta com o Giga Chikadze, por exemplo, talvez o Steve Garcia tenha competência para defender. E aí vai complicar para o David Onama, tá? Então é isso. Vejo o Steve Garcia favorito, um 60-40 ali. E no geral esse é o card, tá? Um card bem mais ou menos, obviamente. Muitos nomes que não são conhecidos do público em geral. Mas eu acho que tem lutas boas, tá? Muitos nomes brasileiros. E, particularmente, eu gosto bastante do Steve Garcia. Acho também o Anti-Deligion um nome interessante pra gente ficar de olho. O próprio Temba Gorimbo ali deve fazer uma luta legal. Enfim, tem lutas interessantes aí. Mas realmente, chamar a atenção não vai chamar. Pelo menos é um pouco mais cedo, né? Não é às 7 da noite que começa às 5 da tarde. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!